A semana política começou com uma série de entrevistas dos candidatos à presidência da República ao Jornal Nacional da TV Globo e terminou com o início da propaganda eleitoral gratuita na TV e rádio. Com o período de campanha curta, partidos e candidatos devem aproveitar do espaço eleitoral gratuito para dialogar com os eleitores e apresentar suas propostas. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Rodrigo Viana, jornalista e apresentador do programa Tempero da Notícia, exibido aqui na TVT e também no Brasil de Fato. Olá, Rodrigo, tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bom, Cosmo? Tudo bom, Ana? É um prazer também estar aqui conversando com vocês e com o público, né, que está aqui aguardando aqui as nossas análises, né, a nossa observação desta semana, mais uma semana importantíssima no Brasil. Verdade. Rodrigo, vamos começar aí com essa série de entrevistas dos candidatos ao Jornal Nacional, muito repercutidas ao longo da semana e se gerou uma expectativa muito grande. Eu queria te ouvir, especificamente no começo desse nosso bate-papo, sobre essa série de entrevistas e a ida dos candidatos ao principal telejornal da TV aberta do país. Sim, primeiro é reconhecer que a TV aberta ainda tem um papel importante no debate político no país. Eu sei que muita gente olha assim, não, as redes sociais dominam tudo. É uma meia-verdade. É claro que já não temos mais a Globo de 1989, né? Os mais velhos vão lembrar daquela campanha Lula contra Collor, que tudo praticamente se decidiu ali na Globo. A Globo manipulou a edição do debate Collor contra Lula e com isso elegeu o Collor. Agora isso é muito mais, tem vários matizes, né? A Globo e a TV aberta não tem mais tanto poder, mas ainda tem. Ainda falam com muita gente. Aliás, as pesquisas mostram, quando você pergunta para os eleitores nas pesquisas, né, além de perguntar em quem vão votar, pergunta assim, como é que você se informa sobre política? 40% ainda dizem que é pela televisão aberta. Não é só a Globo, são todas as televisões abertas, né? Aqui nós estamos falando também pela televisão, mas tem um peso, já foi 80%, agora é 40%. Então é muito importante. E os candidatos tiveram então a oportunidade de dialogar na televisão aberta para fora das chamadas bolhas, né? Que nas redes sociais, o Bolsonaro, Ciro, Lula, Simone Tebet, né, que são os principais candidatos, especialmente Lula e Bolsonaro, falam muito com os seus próprios apoiadores. Na TV aberta, não. Você pega principalmente eleitores de até 2 salários mínimos se informam pela TV aberta, então é o sujeito que está esperando ali para ver a novela, a dona de casa, o pessoal está acabando de preparar o jantar ou já jantou, está ali colocando as crianças para dormir e deixa a televisão ligada e assiste. Então é um eleitor que não está assim tão vinculado com o debate político muitas vezes. Essa é a importância. Minha avaliação, quem melhor usou essa tribuna entre todos os candidatos foi o Lula, por ser mais bem preparado e por ter tido uma postura mais de acordo com isso que nós estamos falando. O Bolsonaro foi muito agressivo, bateu de frente o tempo todo com os entrevistados. O Bolsonaro usou o Jornal Nacional, que é uma tribuna que fala para fora, como se estivesse nas lives dele, falando com os apoiadores bolsonaristas dele. O mesmo estilo, a mesma coisa. Aliás, algo que chamou a atenção, né? Ana, você pode falar muito melhor do que eu e o Cosmo sobre isso. Tratou mal a única mulher que estava ali, que é a Renata. Então, é muito evidente isso. Com o Bonner, ele até respondia, mas de um outro jeito. Com a Renata era atropelando. Quando você vai para o Lula, é outra maneira de tratar. E o Lula é um homem também, formado na escola antiga, no jeito antigo, mas é um sujeito que tem mais sensibilidade e não está fazendo nada mais do que a obrigação de tratar bem um homem ou uma mulher que está ali entrevistando. Mas então o Bolsonaro teve essa postura arrogante, agressiva e, na minha avaliação, não conseguiu falar para fora. O Ciro poderia ter sido melhor. O Ciro conseguiu manter a calma, que é algo difícil para ele, mas eu acho que falou de maneira muito complicada. Sabe? O Ciro me parece aquele menino que vai para frente na hora que o professor chama ali e quer mostrar que estudou tudo. Então ele acaba falando tão complicado que até o professor fala, mas isso aí, você está entendendo o que você está falando? Parece até uma coisa meio decorada. Assim. E o Lula, eu estou fazendo aqui uma avaliação bem, né, sem entrar tanto no conteúdo, mas assim daquela observação geral. Já o Lula, eu acho que ele conseguiu furar a bolha, conseguiu falar para fora dos apoiadores tradicionais
que ele já tem, que são muitos, 40%, 45% de apoio tem o Lula nas pesquisas. Ele conseguiu falar de temas que são importantes que ele trate. A questão da corrupção foi o primeiro tema trazido pelo Bonner. Aliás, uma observação, o Bonner abre a entrevista dizendo assim, ex-presidente Lula, o candidato, temos aqui que reconhecer que o senhor não deve nada à justiça. Ali, o Bonner fez uma sinalização, é quase como um pedido de desculpas da Globo por tudo que a Globo fez contra o Lula ao longo da Lava Jato. E o Lula aproveitou para falar da questão da corrupção, mostrou que os governos dele e de Dilma não interferiram na polícia, não interferiram na Procuradoria-Geral da República, ao contrário do que faz o Bolsonaro. E deixaram que as coisas acontecessem como devem ser, as investigações acontecessem. Em alguns momentos eu até acho, né, agora sou eu falando, não o Lula, que o PT, Lula e Dilma fizeram um pouco esse debate lá que deveria ter sido feito. Mas, de qualquer maneira, o Lula apresentou isso. Olha, nos meus governos não houve tentativa de controlar a polícia, a investigação. O Bolsonaro não. O Bolsonaro põe sigilo, interfere na polícia, interfere na procuradoria. Então o Lula falou sobre isso, falou sobre economia, falou com o povo mais sofrido que está querendo, né, solução para a fome e para o desemprego, fez um discurso de conciliação, diz que o país precisa de estabilidade, credibilidade, que é isso que ele e Alckmin juntos, né, o Lula também falou disso. Nós fomos adversários, mas hoje nós temos um antagonista muito mais perigoso, que é a extrema-direita fascista, e por isso estamos juntos. Eu faço essa avaliação, eu tenho a impressão que o Lula, de todos eles, é que conseguiu falar mais para fora, e as pesquisas mostram isso, os levantamentos, o Lula é que teve mais interações na internet, 15 milhões de interações, segundo o levantamento feito pelo Instituto Quest. O Lula teve 15, o Bolsonaro 9. Então, o Lula aproveitou muito melhor o JM do que o Bolsonaro. Agora, Rodrigo, gostaria de trazer para a nossa discussão aqui o fato dos empresários, do grupo de empresários que foi denunciado pelo site Metrópole, dizendo que na possibilidade de Lula ganhando as eleições, eram a favor de um golpe, de uma ditadura, enfim, as pessoas acompanharam esse caso. Alexandre de Moraes já tomou providências, vamos dizer assim, a Polícia Federal já fez busca e apreensões sobre esses empresários. Queria que você comentasse esse caso, assim, no fervo da eleição, no início da campanha obrigatória, na televisão e no rádio. Como isso vai conversar com esse processo eleitoral já tão complexo que a gente vive? Acho que você usou uma boa expressão. Seguindo a linha do Lula, né? Na TV a gente tem que falar a linguagem aqui. É o fervo. Nós estamos no fervo, estamos na boca da fervura eleitoral. Bom, importante. O site Metrópolis trouxe uma série de reportagens, para quem não acompanhou, mostrando que tem um grupo de empresários, e não é dono de botequim na esquina, com todo respeito aos donos de botequim. É empresário de muito dinheiro, gente. Eles se reúnem num grupo de empresários bolsonaristas, todos eles, e tramam golpe de Estado. Isso é crime. As pessoas acham que crime é só tramar assalto a banco? Ou roubo de carro? Eu fico imaginando se a polícia encontrasse um grupo de WhatsApp de bandido, né? Bandido aí, enfim, de organizações criminosas, tramando assim, vamos assaltar o Banco Central? Né? Eu acho que não. Será que dá para... Não, dá, vamos assaltar o Banco Central, acho que é importante. Então, usaria isso como prova ou não para prender? Ou esperaria eles roubarem primeiro para depois prender? Não, prenderia antes. A diferença é que esses empresários estavam tramando não um assalto ao Banco Central, mas um assalto à democracia. É crime. É crime. E aí você tem empresários, o tal do velho da Havan, né, que é o Luciano Hang, dono de uma grande empresa, dono de shopping centers no Rio de Janeiro, dono de uma marca de roupa de surf, dono de uma marca de restaurantes, que tem uma rede aí pelo Brasil, inclusive caro pra caramba, e eu não acho tão bom aquele restaurante, mas tudo bem. E uma grande construtora, uma das maiores construtoras do país. Essa turma se reunia ali e falava, se o Lula ganhar tem que ter golpe. Não, não pode ter. Eu prefiro uma ditadura. Isso tudo estava nas mensagens. Bom, o Alexandre de Moraes tem já uma investigação acontecendo no Supremo sobre as tentativas de atacar o sistema democrático no Brasil. E então essas conversas foram incorporadas a essa investigação que já está lá. E
E o Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão. Uma coisa importante, viu, Ana e Cosme, todas e todos que nos acompanham, foram apreendidos celulares e no celular do Meyer Nigri, que é o dono dessa construtora, é um dos 8 empresários investigados nesse caso, encontraram conversa, sabe com quem? Com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Isso é muito grave. O Augusto Aras deveria ser, né, o Procurador da República, não é, porque as pessoas falam, Ministério Público, Procurador, acham que ele é funcionário do governo. Não! Ministério Público, pela Constituição, é um poder independente que tem justamente o papel de fiscalizar. Aliás, na época do Lula e da Dilma funcionou assim. Fiscalizava e iam para cima, inclusive, do governo. Em alguns casos até abusaram desse direito. Mas com o Augusto Aras é o contrário, ele é um subalterno. Ele, em vez de fazer investigação e fiscalização, ele trabalha como um subalterno do bolsonarismo. E aí aparece o Augusto Aras em conversa com um desses empresários golpistas. Bom, a gente tem que ter cuidado, ninguém viu ainda o que eles tratavam exatamente nas conversas. Pode ser que o Augusto Aras só escreveu para dizer como vai sua esposa, seus filhos, tudo bem. Aí, nesse caso, é um pouco estranho, porque é um procurador amigo de um empresário golpista e bolsonarista, mas não haveria propriamente um crime. Mas vamos aguardar. É algo muito grave e nós temos que seguir apurando. Eu já vi assim a imprensa criticando o Alexandre de Moraes, a imprensa tradicional. Ele fez essa busca e apreensão, é um abuso contra os empresários. Coitadinho, né? Se fosse, como eu repito, um bando de gente tramando um assalto a banco, alguém ia estar, poxa, não pode. Liberdade de expressão. Tem direito de tramar um assalto a banco. Não fizeram um assalto ainda, estão só tramando. O que tem? É um assalto à Constituição e à democracia. É crime. Então, a gente tem que ficar de olho realmente nesse caso. Rodrigo, para finalizar, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero te ouvir sobre a campanha eleitoral gratuita que começou esta semana. Queria te ouvir sobre o papel, especificamente, quem vai se aproveitar melhor ou não, e a importância da propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio, Rodrigo. Existe um debate acontecendo nos setores aí mais da comunicação, mas no povo em geral, né? Mas o pessoal de comunicação debate muito isso. A campanha de 2018 foi diferente de todas as outras, né? Porque o Bolsonaro, vocês se lembram, no primeiro turno, quase que não tinha tempo na televisão. Ele tinha quanto? Tinha 20 segundos, 30 segundos, né? Então, e mesmo assim ele conseguiu ir ao segundo turno. E aí no segundo turno, sim, ele igualou o tempo com o Haddad, porque é assim, né? No primeiro turno é proporcional ao tamanho do seu partido. E no segundo turno, se ficam só 2, aí é igual. Naquela campanha, o Bolsonaro conseguiu ir ao segundo turno, mesmo sem ter tempo na televisão, porque houve um evento excepcional. A história da facada, ele se transforma numa... Ele tinha, vamos lembrar, hein? Ele tinha 17% dos votos ali naquela altura. Tá? E o Lula, enquanto pôde ser candidato, estava com 35%. Depois, quando entra o Haddad vai subindo, mas... O Bolsonaro explode mesmo em intenções de voto depois do episódio da facada meio estranha lá de Juiz de Fora. Inclusive, gente, falamos do Meyer Nigri. O Bolsonaro leva a facada em Juiz de Fora, vai para Santa Casa. E vocês lembram? O pessoal queria mandar um avião do Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital chique de São Paulo, um hospital particular. O Bolsonaro ia pegar o avião. Na última hora entra a comunidade judaica, uma parte, né, da comunidade de São Paulo. Não, no Sírio-Libanês não, vai para o Albert Einstein. E dizem que o Meyer Nigri, que tem ascendência judaica, teve um papel fundamental nisso. Por que ele quis levar para o Einstein e não para o Sírio-Libanês, né? Essa é só uma das dúvidas que ficou em relação a essa facada. Mas, só para retomar, então, voltando para o assunto que vocês perguntaram, o que acontece é, naquela eleição, como o Bolsonaro não tinha tempo de televisão e mesmo assim foi muito bem, aliás, ele, depois de levar a facada, passou a fazer horário eleitoral gratuito nos programas policiais, no da Atena, em outros, dando entrevista dentro do hospital. Então, ele fez um horário eleitoral gratuito paralelo, né? Muita gente diz, então, tá vendo? Horário na TV não interessa mais nada e no rádio. Eu acho que não é bem assim. Acho que ali foi uma eleição excepcional. Tanto é que o Bolsonaro se preocupou em fazer uma aliança grande de partidos de direita para ter tempo de televisão dessa vez. Então, dessa vez, eu acho que a campanha vai seguir o rumo um pouco mais tradicional, vai ser uma composição entre rádio e TV e as redes sociais, sendo que no rádio e na TV o que conta mais não é aquele horário com horário marcado, vamos dizer, que é
né, ali aqueles 12 minutos, que muita gente até desliga ou baixa o som, mas são aqueles comerciais que entram no meio, 30 segundos que entram no meio da programação. Esses é que pegam mesmo o público. E eles são feitos numa linguagem parecida com os vídeos da internet. Então, esses mais curtos, no rádio e na televisão, é que eu acho que vão pegar. É aí que vai ter influência. Depende, né, das campanhas. Começou agora, vamos ver qual campanha vai conseguir pegar mais e aproveitar. Sem dúvida, vai ter um papel ao lado das redes sociais, a TV e o rádio, que começam agora. Exatamente, começou agora nessa última sexta-feira, então vamos ver os desdobramentos e como tudo isso vai seguir. Conversamos com o Rodrigo Viana, que é jornalista e apresentador do programa Tempero da Notícia, exibido aqui na TVT e também no Brasil de Fato. Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Queria agradecer demais a você, a Ana, ao Cosmo e a todas e todos que nos acompanharam. Até uma próxima oportunidade. Sigam também, né, nos acompanhando aí no Tempero da Notícia aqui na TVT. Um abraço para todo mundo e que a gente tenha uma boa campanha eleitoral aí, que o Brasil consiga superar essa fase difícil. Verdade. Exatamente. Abraço. Abraço.